E aí, galera, meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos continuar a falar de qualidade, mas dessa vez veremos como o fluxograma funciona. Então, nesse nosso estúdio cozinha, vamos padronizar descrevendo as etapas de nossas receitas. E espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo. Tem informações muito boas aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like, ativem o sininho para mais notificações, façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, caros direcionadores e direcionadoras, seguidores dos padrões da qualidade, a palavra da vez é fluxo. Bom, inicialmente, o que é um fluxograma, né? Rapidamente a gente pode responder que é a representação gráfica de um processo ou um procedimento que mostra uma sequência de atividades a ser seguida para um determinado fim. Dentro das empresas, os processos são meios de agregar valor a um produto. E uma forma de mapear os processos é pela sua visualização completa, através da ferramenta que a gente chama de fluxograma. Então, outra pergunta, né? Qual é a utilidade desse fluxograma? Ele torna mais fácil a análise do processo, através da identificação das entradas de seus fornecedores e as saídas de seus clientes e pontos críticos também no processo. Também auxilia a entender um processo e identificar oportunidades de melhoria, facilita a comunicação entre pessoas envolvidas no mesmo processo e dissemina informações sobre esse processo. Agora, quero fazer também um pequeno adendo, né? O fluxograma, ele é uma ferramenta que ele tem que ser muito, mas muito bem feita, porque é uma ferramenta que as pessoas vão seguir. Então, no momento em que ela foi gerada e que ela que foi dado treinamento para outras pessoas fazerem, né, eles vão fazer de acordo com o fluxograma descreve. Se tiver alguma etapa mal descrita nesse fluxograma ou que deixe dúvidas no fluxograma, o resultado pode ser completamente fora do esperado. Ou se o fluxograma estiver muito bem descrito, mas uma etapa ali estiver errada, vai sempre sair errado, né? Ou seja, tem a qualidade porque está usando o fluxograma, joinha. Porém, né, não tem a qualidade porque está sempre fazendo da mesma forma e errado da mesma forma. Então, mas muita atenção na hora de gerar um fluxograma. Tá? Então, vamos falar um pouco da simbologia. Todo e qualquer fluxograma utiliza um conjunto de símbolos para representar as etapas do processo, os setores envolvidos, ou a sequência de operações e documentações. Os principais símbolos são esses descritos nessa tabela. A gente tem, por exemplo, o ponto de início ou fim de um fluxo. É sempre esse retângulo de bordas arredondadas. O processo, ou seja, cada etapa manual que se faz, ou mesmo que seja automatizada, mas cada etapa que o aparelho faz, ou que a pessoa faz, né, que tem o título ali de processamento, é um retângulo de bordas angulares. O documento parece esse mesmo retângulo com essa ondinha embaixo. São relatórios, formulários, fichas, né? Se for a emissão do documento, simplesmente aquela pontinha viradinha ali embaixo. Tá? E assim por diante, a decisão é o losango. Então a gente tem descrito nessa tabela, basicamente, os principais símbolos utilizados num fluxograma. Além disso, a gente tem também a chamada simbologia complementar. Por exemplo, as setas, que obviamente têm que ser colocadas, indicando a direção da operação. Os conectores de fluxo, caso o fluxo seja muito grande e não couber na mesma página, então a gente usa um conector. O conector de páginas,
como está descrito ali. Então, esses símbolos também, nem sempre todos são usados, mas eles fazem parte dessa simbologia complementar e, eventualmente, como diz o nome, a gente tem essa simbologia eventual, usado de vez em quando, tá? Em que, por exemplo, os dados foram gravados numa fita magnética. Hoje em dia, basicamente, nem se utiliza mais, porque ou ele é gravado em meio digital, né? Mas normalmente não se usa. Mas se for ainda uma necessidade de gravar numa fita magnética, é esse redondinho, né? Como se fosse realmente o desenrolar numa fita. Agora eu vou passar para vocês um exemplo que não era um fluxo muito longo, mas que, por sua vez, pode ser bem explicativo, né? É um exemplo sobre o procedimento de adiantamento do salário. Então, ele é dividido basicamente nessas três etapas: a etapa do funcionário, a etapa do departamento pessoal e a etapa da seção ou do setor de pagamento. A gente pode ver ali na parte que realmente fala início, ou seja, quando começa o fluxo, é aquele retângulozinho de bordas arredondadas dando nome como início. E aí no início, o solicitador do adiantamento de salário, funcionário, ele faz uma solicitação de adiantamento salarial, que tem a sigla ali SAS, ou SAS, né? E tem o mesmo símbolozinho de documentação, né, de envio de documentação, e está lá 1 e 2, são duas vias, né? Aí a seta nos mostra que esse SAS em duas vias, ele vai ser verificada a data da solicitação. E aí ele vai para uma dúvida, né? É antes do dia 20 ou é depois do dia 20? Se é antes do dia 20, né, essa solicitação de atendimento salarial, as duas vias voltam para o funcionário e ele arquiva. E encerrou. Aí voltamos para a pergunta, né? É antes do dia 20? Não. Então, essa documentação, a segunda via da SAS fica armazenada no departamento pessoal e a primeira via vai para o setor de pagamento, em que eles vão, então, registrar o valor solicitado, vão arquivar a primeira via do SAS, vão emitir o cheque vai para o funcionário e o ciclo chega no fim. Certo? Então, vamos ver alguns princípios do fluxograma. Um princípio se chama princípio de evidência. A gente não deve aceitar nada como verdadeiro enquanto não for convencionado como tal, de modo a procurar evitar e prevenir contra determinados fatos que possam, de repente, fazer esse desvio do verdadeiro no nosso fluxograma. Ele tem também o princípio da análise, ou seja, fracionar as dificuldades em tantas partes quantas for necessário, de modo a facilitar a compreensão do entendimento. Bom, o que a gente poderia dizer a respeito disso aí? Vamos supor que naquele exemplo anterior, a solicitação, o ato de fazer a solicitação do documento da SAS fosse tão complexo que a gente teria que, anteriormente, descrever processos para chegar até a SAS, esmiuçar esses processos para que eles ficassem completamente entendidos. O fluxograma também tem o princípio de síntese, que a gente vai pensar ordenadamente, a partir de fatos ou objetos, mais simples até chegar aos mais complexos, admitindo que existe uma certa ordem de execução entre eles. E também a gente tem o princípio da enumeração. A gente pode fazer enumerações completas e revisões detalhadas de modo a certificar-se que nada foi omitido e nada foi esquecido. Bom,
Como é que a gente vai usar um fluxograma? Primeiro, a gente vai definir o processo a ser desenhado. Vai escolher um processo que crie o produto ou o serviço mais importante do ponto de vista do cliente. Em segundo, nós vamos elaborar um macrofluxo do processo, identificando seus grandes blocos de atividades de forma ampla para mais específica, sempre identificando quais são as fases mais importantes. E em terceiro, nós vamos designar pessoas, né? Quem vão ser os envolvidos no processo para detalhar essas etapas e descrever as atividades. Na maioria das vezes, são realmente as pessoas que fazem essa etapa que vão estar envolvidas nesse procedimento. Depois, a gente vai identificar os responsáveis pela realização de cada atividade executada. Porque muitas vezes, para a gente chegar até o produto final, passa pela mão de várias pessoas, né? E por último, a gente deve checar se o fluxograma desenhado corresponde à forma como o processo é executado e fazer correções necessárias. Voltando àquilo que eu comentei lá no início. Se a gente fizer um fluxograma errado de início, aquele negócio, eu descrevi etapas, mas sem querer, até uma vírgula eu coloquei errada dentro de um processo, todo o trabalho feito foi por água abaixo, porque a gente vai ter pessoas seguindo esse fluxograma, mas fazendo de forma errada. Então, para finalizar, trame, planeje, calcule, postule. Conte com isso. Henry Miller. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.